TV Câmara, Campinas. A todos e a todas, pedindo as bênçãos divinas, declaro aberta essa nossa audiência pública. Eu vou explicar a todos o que é uma audiência pública. É porque no nosso regimento interno, quando nós vamos incluir no calendário do município qualquer tipo de data, nós temos, por ofício, a obrigação de fazer uma audiência pública para que seja dito qual é o assunto, para que o município, os munícipes possam entender por que daquela data. E é muito bom também, principalmente nesse fato, porque é um fato que, graças a Deus, existem pessoas que querem e precisam mostrar o que é a realidade da vida, olhando sempre a preservação da vida, e o nosso mandato ele é totalmente voltado à defesa da vida. Inclusive, na semana passada nós tivemos em Campinas e participamos da Semana em Defesa e Proteção à Vida. E nós, então, estamos fazendo essa audiência pública para que nós possamos cumprir, porque já apresentei o projeto de lei ordinária que inclui no calendário oficial do município de Campinas o Dia Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards. Então já está aqui e ele só vai à votação após ser instruído com essa nossa audiência pública. Então, por isso que nós estamos aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, pedir que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora nos proteja, que nos abençoe, para que nós possamos ter uma boa noite e nós possamos cumprir aquilo que Deus quer de nós, que é a defesa da vida. Eu quero pedir para compor a mesa aqui. Nós estamos num espaço menor, porque o plenário hoje tem já um outro evento, e nós não podíamos de maneira alguma deixar de passar, porque agora até o final do ano vai complicar mais ainda para que nós façamos, e eu disse, não, eu quero fazer e eu quero votar este ano esse projeto, para que nós possamos, se Deus quiser, o ano que vem já estarmos comemorando essa data da conscientização. Eu quero convidar para fazer parte da mesa a doutora Marília Castelo Branco. Ela é fundadora e presidente da Associação Síndrome do Amor. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Convidar também a doutora Lígia Marsola, pediatra. E também a doutora Heloísa Aguilera, advogada, que trabalha nas causas. São pessoas que farão a apresentação para nós e depois nós chamaremos outras pessoas que também falarão para que nós possamos instruir de fato e de direito esse projeto. Eu quero também agradecer desde já, ele vai falar conosco, mas desde já a presença do Renato Contre, o pai da Isabela, nossa querida Isabela, está lá quietinha lá, ô Isabela, da nossa comunidade Som do Céu, que Deus abençoe todos vocês, abençoe a comunidade. E também a Rita de Fátima Pralon de Souza, a vice-presidente da Associação Síndrome do Amor também. Campinas é uma cidade abençoada em termos de saúde, porque nós somos um polo de cultura da saúde e não da doença. Então nós temos aqui o André de Irani, coordenador da intersetorialidade do Departamento de Saúde, representando aqui o meu amigo Carmelo de Souza, secretário municipal de saúde. Seja bem-vindo, meu irmão. E também a Denise de Campos, representando aqui a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a presença de todos vocês também, vocês merecem palmas, viu? Porque é assim que nós conseguimos as coisas na vida. É trabalhando para conseguir. Do céu caem graças de Deus e chuva. O resto nós temos que correr atrás, viu, gente? Então é assim mesmo, é correndo mesmo, buscando o espaço
E assim nós conseguimos. Parabéns para todos vocês, porque uma sexta-feira estar aqui, outro dia um vereador brincou lá e foi muito infeliz quando ele disse que a mulherada tem que estar vendo novela, né? Não, é não vendo novela. É assistindo os canais que tenham coisas sadias, as coisas mais familiares, e vocês estão aqui para defender a vida. Parabéns para todos vocês, viu? Eu quero abrir a palavra à doutora Marília. Não sou doutora. Não. Então a Marília Castelo Branco, aliás, um belo sobrenome, Castelo Branco, né? Polêmico. Não foi polêmico, não. Ele foi a abertura daqueles que impediram que o comunismo entrasse no país. Eu tenho que agradecer a ele até. Então a senhora está com a palavra, faça a colocação para que nós aprendamos um pouco a sua área de atuação. Por favor. Tá ligado? Tá. Boa noite a todos. Eu pedi para começar, né, a contar um pouquinho para vocês, porque para tentar contextualizar por que a gente está aqui, né? O que nos trouxe aqui. Então, primeiro eu queria contar que eu já morei aqui em Campinas faz 20 anos. Eu amava morar aqui. Fui embora para Ribeirão Preto, na época eu era casada, meu marido me arrastou para lá, fiquei brava, até separei. Eu tinha a sensação de que esse era o meu lugar no mundo, olha que coisa louca. E hoje eu voltei para cá e eu tenho de novo essa sensação, sabe? Que eu tenho alguma ligação com essa cidade, eu me sinto bem, ela é familiar para mim. Eu fui muito feliz aqui, fiz amigos. Enfim, queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer, de vez em quando eu vou olhar no meu celular, porque está minha cola aqui. Mas eu queria agradecer, né, estar aqui nesse momento, primeiro a Deus, né, porque, como disse o vereador, quando a gente está lutando pela vida, a gente está com Deus pela mão, né? Então, queria agradecer a Deus primeiro, agradecer ao vereador Jorge Schneider, porque a gente sabe qual é a dificuldade que a gente tem, né, de chegar numa cadeira como essa, quando nós falamos sobre doenças raras, né? Agradecer os anjos, né, o Elton e o Claudemir, que cuidaram da gente, nos orientaram, Renato, Rita, né, que são aqui de Campinas. Bom, eu não poderia começar a noite de hoje sem citar, na verdade, 3 nomes. Né? O primeiro nome é do Thales Castelo Branco Cassiano, que é o meu filho, o meu terceiro filho, né, que nasceu em 2004 em Ribeirão Preto, com uma síndrome rara. Então, durante a gravidez, eu não fiquei sabendo de absolutamente nada foi detectado. E eu levei o maior susto da minha vida, assim. Eu acho que eu tive uma experiência de morte. Mas não aquela morte assim que o coração para, sabe? Mas uma morte que eu acho que algumas pessoas já tiveram aqui em situações diferentes, mas é que quando a vida diz não para você, é não. Teu filho nasceu com um problema grave de saúde, não tem tratamento, não dá para consertar isso, né? E você fica com aquela criança no colo. Né, sem saber o que vai acontecer com ela. Então, no primeiro momento foi uma coisa devastadora, assim, né? Eu meio que enlouqueci, né? Eu fiquei muito, eu não estava esperando, eu fui para a maternidade ganhar o meu filho como eu tive os 2 primeiros, né? Mas eu acreditava que eu não tinha feito nada para ser castigada, né? Eu acreditava em Deus, não como eu acredito agora, porque agora eu não acredito, eu tenho certeza absoluta. Né? Então eu achava que filho era sempre presente. Então tinha um presente ali. E eu resolvi buscar o meu presente. Bem, eu poderia falar disso a noite inteira, mas por conta dessa criança, eu fiquei 1 ano e meio praticamente dentro do hospital, né, com outras mães, na UTI e tudo mais. E percebi que quando chega uma criança diferente daquela esperada, ela recebe algum aparato técnico,
né? Tem os médicos, ainda que seja uma doença rara. Porém, a família ficava completamente desesperada e no escuro, né? Foi quando, lá em 2004, eu comecei uma comunidade no Orkut com a única intenção de ajudar o meu filho. Não existia outra. Então, quando eu chego num momento desse, eu falo, meu Deus, eu não tinha noção dos desdobramentos que surgiriam a partir daí, né? Então, gente, como é que foi isso? O segundo nome que eu tenho a contar para vocês, né, que faz muito parte da vida da gente, é de um médico. Então, quando todos os médicos, principalmente os cardiologistas, tinham desistido do meu filho, né, porque era uma doença incompatível com a vida. Um dia eu cheguei num dos grandes cirurgiões cardiovasculares de Ribeirão Preto, sentei na frente dele e disse, doutor, eu sei que a vida não está na sua mão, mas eu queria muito que o senhor ajudasse o meu filho. Então, contei, né, o que estava acontecendo, e quando eu terminei, eu ouvi aquilo que todas as mães que possam um dia me ouvir aqui, que passaram por isso, queriam ouvir. Que foi, olha, Marília, em relação ao terceiro cromossomo, né, que tem no Thales, a medicina ainda não consegue fazer nada. Mas vamos cuidar do coração dele. E aí, esse doutor começou a cuidar do Thales e a incentivar outros médicos a fazerem a mesma coisa. Um dia, conversando com ele, ele disse que a maior preocupação da vida dele como cirurgião na época, há 15 anos atrás, ele comemorava 40 anos de medicina, a maior preocupação dele era quando a família saía de dentro do hospital. E que um dia ele viu uma família dormindo na porta do hospital, num Fiat 147, num lugar perigoso, e que ele levou aquela família para casa. E conversou com amigos, e eles fizeram um jantar para arrecadar algum recurso para dar suporte a essas famílias. Mas como ele era médico, ele não conseguiu levar o projeto para frente. E eu fiquei tão emocionada com aquilo, de ver um médico que se preocupava com a família, que no caso eu também era uma família, que eu disse para ele assim, doutor, eu vou fazer isso. Mas, gente, foi emoção, assim, eu não sabia que eu ia fazer. Eu ainda até tinha o meu filho, né? Nem tinha como. Então, é o segundo nome, né, depois do Thales, só para vocês entenderem um pouquinho da trajetória, né, como é que a gente chegou aí. Bom, então eu resolvi, através dessa comunidade, fundar a Associação Síndrome do Amor, que vai completar 12 anos de fundação agora, que nasceu para apoiar famílias. Nós não somos da área da saúde, apesar, né, de estarmos todos juntos e misturados, mas nascemos para apoiar famílias quando a vida diz um não. E esse não tem a ver com uma doença rara, né, que é algo que eu aprendi a observar todos esses anos. Bem, começamos né, na verdade, eu era e continuo sendo uma mãe. Né, eu não tenho nenhum outro objetivo a não ser perpetuar a vida dessa criança que veio ao mundo por uma razão, por uma função muito especial. E porque ao longo desse caminho eu fui ganhando filhos, né? As mães, filhos e seus filhos, netos, é uma mistura, é um amor assim completamente diferente. Então, o dia que o Thales foi embora, com 1 ano e 5 meses, eu tinha milhares de pessoas, né, que estavam olhando para mim. Porque eu falava de amor, né, porque eu falava de vida, porque eu lutava pela vida do meu filho. Então, eu resolvi, né, seguir com tudo isso. Bem, só que as coisas crescem e você começa a perceber que para você atingir um número muito grande de pessoas, você precisa trilhar alguns caminhos. Um deles é o do poder público, que eu não conhecia e confesso que continuo conhecendo pouco.
Então, eu só vou assim, né, quando tem alguém que conheça aonde a gente está pisando, porque, mais uma vez, nós nascemos para apoiar famílias, independente da crença religiosa, independente do caminho que ela vai escolher, né? E eu vou falar já já desse caminho, como ele é escolhido. Bem, então surgiu a terceira pessoa, que foi a que me deu um pouco mais de coragem para trilhar o caminho do poder público, que é a Soninha Brantes, que gosta de ser chamada de tia maluquinha, que é a tia-avó de uma criança que nós acompanhamos em São Paulo. E que a gente conheceu através da doutora Lígia. Eu costumo dizer hoje que Deus tem um grande bordado, e nós somos pontos desse bordado. Só ele sabe o resultado que ele precisa. Nós achamos que sabemos, mas só ele sabe. Então ele vai unindo as pessoas e a gente virou, né, uma grande parte desse bordado. Muito bem. O que eu vim falar aqui hoje, gente, além de agradecer, né, essas 3 pessoas e muito mais pessoas, mas essas representam todas, foi que hoje, né, esse começo, hoje a gente tem cerca de 80 voluntários, né, na nossa cidade sede, que é Ribeirão Preto, e mais centenas no Brasil inteiro. Nós acompanhamos quase 1.800 famílias que têm filhos com doenças raras, sendo que um pouco mais de 1.000 têm a síndrome de Edwards. E a gente está aqui porque, na verdade, nós temos objetivos bem diferentes dos objetivos das pessoas. Primeiro, para derrubar, né, no sentido mais forte, o conceito de incompatibilidade com a vida. Nós temos aqui a Isabela, temos a Maria Letícia, né, que estão aqui e olhando para elas, ali para o sorriso da Maria Letícia, a gente não precisa falar mais nada, né? O John Edwards, que foi quem descreveu a síndrome de Edwards na década de 1960, que, aliás, hoje é aniversário de morte dele, né, coincidentemente, eu falo que ele falou, ó, agora chegou um povo aí para defender, eu posso ir, porque ele faleceu justamente no ano que eu fundei a Síndrome do Amor, né? Mas, enfim, ele criou esse conceito porque era realmente assim que se pensava naquele momento com o que a medicina tinha para oferecer. Só que hoje nós temos uma realidade diferente e podemos provar isso. Primeira coisa. A segunda coisa é para tirar os nossos filhos da invisibilidade. Nossos filhos são invisíveis ainda. Estão começando a sair dessa situação de invisibilidade. Também para contar para vocês um pouco o quanto o conceito de incompatibilidade da vida, em relação à vida, né, com a vida, cria uma desconfiança bilateral. Então, o Thales, o meu filho, quando esse médico de Ribeirão Preto disse: Marília, nós vamos ter que esperar ele chegar aos 10 quilos para operar o coração, eu acreditei nele e jamais questionei isso, porque ele jamais disse que meu filho era incompatível com a vida. Se ele tivesse dito, até hoje eu pensaria, será que teria mesmo, ou ele deixou meu filho morrer porque ele acreditava que ele era incompatível com a vida? Então a gente tem 2 grupos que precisam se unir para ajudar essas crianças, que são o grupo dos médicos e as famílias, que ficam uma com medo da outra. Porque, ao mesmo tempo, olhando os 2 lados, né, como faz o direito, as famílias também acabam, por amor, por desespero, a hora que perdem seus filhos, culpando os médicos. E a gente queria dizer que nós entendemos que a síndrome de Edwards é uma síndrome grave, que muitas vezes nós vamos perder os nossos filhos. Só que a gente quer que as pessoas acreditem neles.
assim como acreditaram no Tales. A terceira coisa é contar algo muito triste. Hoje, nossas famílias são naturalmente orientadas a interromper a gravidez. E não só isso, a não oferecer o suporte de vida à criança que nasce. Naturalmente orientadas, sem saber que deixar de oferecer oxigênio, pelo menos, e alimentação a alguém, por mais que o estado de saúde dessa pessoa seja grave, é crime. É crime, além de ser desumano. O que me preocupa nem é a questão jurídica, porque a gente nem entende muito disso. Mas é porque as nossas famílias estão sendo, de novo, naturalmente orientadas a não ajudar seus filhos com o suporte de vida. Então, eu pedi à doutora Heloísa, através do Renato, que falasse, né, que contasse sobre o que é uma pessoa, né? Uma pessoa viva. Bom, e o que pode nos salvar, né, ou começar o nosso processo, e é por isso que é tão importante a gente ter alguém que nos apoie, é um protocolo clínico, porque não existe um protocolo clínico. Quando as nossas crianças chegam ao hospital ou ao pronto atendimento, não existe aquele lugar onde o médico vai quando chega alguém infartado ou alguém com alergia, né, e ele está meio que em dúvida do que tem que ser feito. Não existe. Por quê? Porque é considerado incompatível com a vida. Depois olhem muito para Maria Letícia, olhem muito para Isabela e pensem se essas famílias tivessem acreditado nisso. Senhor, que medo, tá vivo. Então, se essas famílias tivessem acreditado nisso. Então, gente, por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. Nós estamos aqui e contamos com vocês. Nós não viemos falar de uma doença. Nós viemos falar de amor dos pais com seus filhos, sejam eles como forem. Muito obrigada. Ela falou uma coisa muito certa aí. No campo da política, é um campo muito cético. Eles não olham a vida. Eles olham aquilo que é mais fácil e olham aquilo que dá mais lucro. Infelizmente é isso. Em quase tudo, né, hoje em dia. Mas na política não podia ser assim. Nós estamos, o político ele é eleito para defender a posição da população e não ir contra a vida da população. Então é um conflito que eu tenho constante dentro da política, mas eu não posso olhar para a dificuldade, tem que olhar para a solução, né? Mas então agora nós vamos ouvir a Lígia Marsola. Ela é doutora. Doutora Lígia. Tá ligado? Tá vermelhinho embaixo. Oi, tá. Não tá ao vivo, tá? Então você pode errar. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, é uma alegria grande, assim, ser a pessoa de quem elas lembram para essa referência, né, médica. A gente médico, a gente tem uma responsabilidade muito grande. É muito grande mesmo, assim, eu acredito que a maior parte de nós não se dê conta disso. A gente é a primeira pessoa que conta para a família que ela tem uma criança saudável, ou ela tem uma criança com alguma alteração, com algo que preocupe. E a maneira com que isso é feito
de cara, muda tudo, né? Muda toda essa noção do quanto a pessoa está ouvindo e sentindo que a vida está dizendo não para ela, né? E a gente pode se colocar do lado dessa pessoa nesse momento ou não. A gente pode se colocar do lado oposto, né? Por mais que por algum minuto fosse verdade que a síndrome de Edwards é incompatível com a vida, que a gente sabe que não é, bem disse a Marília, olha para essas meninas, elas estão vivas, elas são felizes, né? As famílias delas são felizes. Mas por mais que fosse incompatível com a vida, quando você coloca uma barreira tão grande dessa entre você e o paciente com quem você está falando, acabou ali. A fala da Marília foi perfeita. A gente precisa fazer essa comunicação ficar melhor. E para isso, acho que o primeiro passo é esse. É acabar com essa história do incompatível com a vida. É grave, é muito grave. A mortalidade é imensa, de verdade. Mas tem crianças vivas, tem adolescentes, tem adulto. Como que a gente pode falar que isso é incompatível com a vida? Né? Então, assim, isso nunca fez sentido para mim, porque, bom, a primeira criança com Edwards que eu conheci foi a Lelê. Né? E ela estava bem viva, gente, até hoje, assim. E quem me ensinou sobre a síndrome de Edwards foi a Rita. Né? E depois da Lelê, eu vi várias outras crianças, eu lembro de todas elas. Ah, por quê? Você gosta muito dessa síndrome? Não, porque me doía muito ver a maneira com que essas mães tinham sido tratadas, por mais que tivessem sido tratadas com educação, com todos os seus direitos, sem grosseria, sem ser negado nada, mas não era tratada assim, olha, eu estou do seu lado, a gente está junto nisso, a gente vai ficar junto até o fim, não importa qual seja o fim, não importa qual seja a escolha, né? E então, eu acho que começa por aí, entender. Eu queria que todos os colegas conhecessem a Maria Letícia, Isabela, as outras crianças todas, né, que estão aí, porque depois que você conhece essas, não tem como você falar que é incompatível. Então, se a gente tirar de lado essa história incompatível com a vida e ficar só com uma doença grave, como uma doença grave, eu tenho várias doenças graves. Um bebê que nasce com 500 gramas, com 24 semanas, é grave, é muito grave. Eu falo que ela é incompatível com a vida? Não. Né? Então, assim, a gente precisa dar visibilidade para essa síndrome, sim. Eu acho que esse dia, né, esse dia para conscientização é muito importante por vários motivos. Porque eu acho que essas famílias precisam, elas merecem essa visibilidade, elas merecem sair desse anonimato. E eu estava pensando em falar nisso, eu vindo para cá, falei, o que eu vou falar? Eu vou falar disso, de visibilidade, do que essas famílias merecem. Conexão. Não, demais. A hora que você falou essa palavra, eu falei, é isso que eu queria falar realmente, né? Porque eu preciso que os profissionais de saúde, né, não só os médicos, mas todos os profissionais, eu preciso que eles saibam que não é incompatível com a vida. Que eles saibam que é grave, mas não é incompatível. Né? Então, eu gostaria que, no futuro, a síndrome de Edwards ocupasse a cadeira que a síndrome de Down ocupa. Todo mundo sabe o que é síndrome de Down. Né? Das pessoas mais simples, as mais estudadas, qualquer especialista sabe o que é uma criança com síndrome de Down. E lá atrás, no futuro, gente, eu acho que disso vocês não sabem, mas a síndrome de Down estava sentada na cadeira que o Edwards está agora, porque era incompatível com a vida. Né? Lá nos Estados Unidos, teve assim, uma das primeiras histórias que trouxe assim, discussão sobre bioética, direito do paciente, né? Que foi de um bebê com síndrome de Down, que nasceu com uma malformação super simples de resolver, que era, né, uma atresia de esôfago, que é algo... O esôfago não nasce ligado, você faz uma cirurgia e conecta isso. Bem mais simples que uma cirurgia cardíaca, por exemplo. E foi negada essa cirurgia para essa criança. E foi negado tudo. Hidratação, alimento. Ele morreu abandonado. Né? Síndrome de Down. Síndrome de Down. A gente tem pessoas com síndrome de Down trabalhando, né? Com a sua própria casa. Então, assim, eu espero que um dia a síndrome de Edwards também possa ser vista dessa forma. As crianças com Edwards
não vão realmente trilhar o mesmo caminho do Down. São doenças totalmente diferentes. Mas eu gostaria que no futuro a gente conseguisse ter mais respeito por isso. E tratar as crianças com síndrome de Edwards do mesmo jeito que eu trato um prematuro extremo, do mesmo jeito que eu trato um cardiopata super grave. São todas doenças muito graves, com uma chance de mortalidade imensa, mas que merecem tratamento, uma chance. Que merecem, pelo menos, que essas famílias sejam ouvidas. Qual é o desejo dessa família? Quem sou eu para julgar se essa mãe... Ah, coitada dessa mãe, é melhor que a criança não sobreviva. A gente tem famílias felizes aqui, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, as coisas já estão mais avançadas e tal, mas ainda assim eles também não têm protocolo. A gente não tem protocolo nem internacionalmente falando, a gente não tem. Entendeu? Então, assim, e ainda assim, essas discussões estão começando lá, e a gente está trazendo essas discussões para cá também. Por quê? Estão saindo estudos falando, estudos com famílias, né, de crianças com síndrome de Edwards que levaram seus filhos para casa. E aí foi perguntado a eles, você acha que o seu filho é feliz? Você é feliz? Enfim, assim, visto mais em relação a... Tem alguns instrumentos que a gente tem para avaliar a qualidade de vida. E, de fato, assim, mais de 90% dessas famílias falavam que as crianças eram, sim, felizes e que elas eram felizes. Então, é possível ser feliz com uma criança assim? Muito, né? Mas cada um é um, ai, para mim não dá, não é possível por isso, por aquilo. Enfim, para começar, que a gente não consegue se pôr no lugar do outro até que a gente realmente esteja na situação, né? Então, não é esse, o nosso trabalho não é julgar ninguém, né, dessa forma. Eu acho que o nosso trabalho é apresentar as opções, é ficar do lado e ajudar nessas opções aí, né? Então, eu fico muito contente que a gente esteja pensando aí nesse dia, a gente esteja pensando, né, tentando realmente lutar para a criação desse dia, porque eu gostaria que os meus colegas soubessem do que eu estou falando, soubessem do que é essa síndrome e do que acontece com essas crianças. Porque quando você não conhece uma doença, você não sabe o que é, você não sabe o que vai acontecer, né? A gente fala diagnóstico, prognóstico. Prognóstico é isso. Como que se desenvolve essa doença? Então, quando a gente tem o conhecimento, fica mais fácil, tudo fica muito mais fácil, né? Então, eu acho que é isso aí. Vamos juntas. O que precisar, eu vou estar por aqui. E em nome de todas essas crianças que eu vi, em nome de todas essas mães que eu abracei, que eu peguei na mão, essa associação me salva demais, porque é um norte, é diferente falar assim, ó, conversa com aquela mãe ali, porque ela sabe o que você está passando, né? Olha, conversa com aquele pai, com aquela avó, com aquela família que sabe melhor do que eu o que você está passando. Tipo, você falar a mesma coisa que vale menos às vezes. Por conta disso, essa barreira que se cria desde muito cedo, né? Assim, é engraçado porque a gente vai estudar. Entre os geneticistas não se fala mais em incompatibilidade com a vida, né? Entre os pediatras também não, porque afinal de contas é a gente que cuida dessas crianças, a gente sabe que elas vivem. Agora, entre os obstetras, por exemplo, eu nunca ouvi falar de uma mãe que tivesse falado assim, ó, eu tive diagnóstico de Edwards na gravidez e o médico falou que, vamos vendo como é. Todas elas. Olha, seu bebê tem uma doença incompatível com a vida e a gente sugere aborto. Se eles forem delicados, eles, assim, apresentam a opção. Mas, geralmente, não é bem assim. É sugerido, é aconselhado. E aí é isso, você está se colocando no sapato de uma pessoa, porque, eu não gostaria, eu gostaria de abortar uma criança. Como assim? Não é você que está em jogo, é aquela mãe, aquela pessoa. Então, eu acho assim, que a gente tem que mudar muito a maneira de pensar das pessoas. E nós vamos chegar lá. Nós vamos, olha onde a gente já chegou, não é verdade? Né?
E, bem, eu tenho uma ligação com o pessoal da USP de São Paulo. A gente está começando agora, foi aprovado pelo Comitê de Ética, um trabalho para avaliar as nossas crianças que a gente teve lá naquele complexo da USP com o Edwards, para justamente ver como foram os desfechos, quem operou, quem não operou, para ter um protocolo. Para eu não ter crianças na fila esperando para operar pelo SUS, que a gente sabe que não vão operar, que vão passar todas as outras na frente. Com o protocolo, para com isso, para tudo. Não, essa criança aqui tem uma chance de operar e ir para casa, nós vamos operar. Edwards não vai ser mais uma barreira, né? Outras coisas vão ser barreiras, mas como são com as outras crianças? Se eu tenho uma criança com uma cardiopatia, né, com problema de coração, ela não tem Edwards, mas ela tem várias outras malformações, vários outros problemas. A chance dela sobreviver é pequena, eu não vou operar, tudo bem. Mas não tem a ver com a síndrome, tem a ver com características clínicas, que é isso que a gente quer levantar. Para aquelas que a gente sabe que tenham realmente chance de operar e sobreviver, para elas conseguirem ser operadas. Né? Então, obrigada, gente. Eu que nem a Marília, eu falo. Eu quero aqui agradecer também a presença da Carmen Villa-Lobos, uma professora da nossa querida PUC de Campinas. Aqui representando o meu amigo, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, que é o reitor da PUC Campinas. Eu estava aqui lembrando, o meu avô paterno, ele morreu com 47 anos. E eu me lembro que eu era garoto, eu perguntei para meu pai, por que o avô morreu tão cedo assim? Ele falou, não, naquela época, com 47, 48 anos, era a idade, era a terceira idade. Isso aí demonstra o quanto cresceu a medicina, quanto a medicina foi se desenvolvendo, quanto Deus permitiu que houvesse esse desenvolvimento. E por que então nós vamos enterrar esses talentos e voltar no tempo da pedra, onde o pintinho nascia com uma asa só? Vamos matar aquele pintinho, está com uma asa só. Isso aí é voltar à idade da pedra. Aqueles que insistem em achar um motivo para terminar com uma vida, ceifar uma vida, estão voltando à idade da pedra. Eu lamento quando eu vejo pessoas se dedicando à cultura da morte. Pessoas se dedicando. Nós temos um caso de um médico, ele é chileno, naturalizado brasileiro, e ele tentou montar aqui a Benfam, aqui em Campinas, que seria bem-estar familiar. O que é bem-estar familiar? Vamos saber o que era. Aí foi em 2007, né, Claudemir? 2007, eu fui querer saber o que é bem-estar familiar, porque eu me interesso pela família, né? É nada, era uma clínica de aborto. Era uma clínica de aconselhamento para aborto. O seu filho está com síndrome de Edwards, aborta. O seu filho, ele tem um problema assim, aborta. Ah, você tem 5 filhos e você não vai conseguir criar o 6º, aborta. É isso que ele queria aqui. E eu consegui no Ministério Público, nós conseguimos, nós brigamos, quase que saímos no tapa. Foi até gozado na TVB, teve um programa na TVB, e ele defendendo e eu defendendo a vida, né? E chegou uma hora que não teve jeito, né? Aqui, nesse plenarinho aqui, vieram as senhoras católicas pelo direito da vida, do corpo delas, lutando pelo direito do corpo delas, e nós tivemos... Então nós vemos gente hoje preparadas para lutar pela morte, e nós temos que lutar pela vida. Todos vocês, quando vocês conversam com uma amiga que sabe que existem os problemas, a pessoa às vezes se perde com os seus problemas, nós temos que sempre mirar a vida. E assim eu vejo, por que eu disse isso? Porque assim também a síndrome. Alguns anos atrás, era uma novidade. Para a senhora ficou sabendo... Depois que nasceu, mas ficou conhecendo a síndrome por causa própria, né? Sim. Então assim, se nós estamos aqui hoje, nós estamos conhecendo, nós temos as crianças maravilhosas que aqui estão hoje, as crianças que trazem para a gente esse alento.
Por que Deus colocou essas crianças no nosso caminho? Para que nós saibamos que existe a síndrome e que nós temos que lutar pela vida dessas pessoas. É por isso que nós temos que ter esse dia, por isso que nós temos... E o nosso dia não é simplesmente colocar no calendário e esqueceu, não. Aliás, eu ia fazer uma pergunta para a senhora. Por que 6 de maio? Todos sabem? Eu não sei. Tá, vamos lá. Então, gente, se celebra, se conscientiza sobre a síndrome de Edwards no restante do mundo no dia 18 de março. O dia da síndrome de Down é dia 21 de março, porque é o cromossomo 21 e tem 3 cromossomos. Então, nesse pensamento, a síndrome de... Isso. Só que quando a gente chegou nesse ponto de pedir a lei estadual, nós tínhamos e temos, né? Quando você fala a palavra síndrome, as pessoas ligam a síndrome de Down. Não existe na cabeça das pessoas outra síndrome que não seja a síndrome de Down. Então, se nós fizéssemos esse dia muito próximo, as comemorações de síndrome de Down, que já acontecem há muitos anos, elas engoliriam tudo que a gente fizesse. Primeira coisa. Segunda coisa, onde há conscientização no dia 18 de março, a grande maioria são países que aconselham a interrupção da gravidez. Então, como é que a gente vai conversar sobre isso falando em vida, enquanto nesse mesmo dia, no restante do mundo, se aconselha a morte? Então, fomos atrás de pessoas que tivessem ligadas à síndrome de Edwards no mundo. O primeiro foi o John Edwards, que nasceu dia 26 de março, que é muito próximo da síndrome de Down. E procurando, a única referência que existia de alguém que tivesse a síndrome de Edwards e tivesse alguma popularidade, coincidentemente, era o meu filho Thales, né, que foi considerado por um grupo de pessoas a criança que trouxe luz à síndrome de Edwards no Brasil. Então, a gente vai para o Senado, né, daqui 2 semanas, e talvez essa questão seja levantada lá, né, porque, como você mesmo disse, não me chama de senhora, que eu estou me chamando de você. Respeito. Isso pode ser levantado porque a política, né, ela pensa de uma forma, né, questionável em alguns aspectos. Porém, eu já aproveito esse momento para dizer o seguinte: se lá no Senado, né, surgir essa questão de ser no dia 18 de março, porque é uma convenção, né, no mundo, não tem problema algum. O que a gente precisa é de um dia. A única coisa que eu vou ter mais trabalho, porque eu sou profissional da comunicação, é que eu vou ter que falar muito para o povo ouvir mais a síndrome de Edwards do que a síndrome de Down. Mas isso não é problema. Então, por isso, foi escolhido o dia 6 de maio, porque é um dia distante, ele já aconteceu 2 vezes, né, e teve uma repercussão muito boa. Graças a Deus. Eu queria dar só mais um dado, só complementando o que a doutora Lígia falou. Tem outro dado que é muito sério, que é o seguinte: a gente tem relatos de famílias que a criança foi cuidada, foi operada, teve os cuidados todos, porque não havia diagnóstico. Ninguém sabia que ela tinha Edwards. E aí operam. Gente, eu não estou falando mal dos médicos. Pelo amor de Deus, gente, eu não sou contra médico, muito pelo contrário. E sei que o médico ele é obrigado a seguir uma bíblia lá de artigos científicos. Não é isso. O que a gente quer é conversar mesmo, é contar o que nós observamos nesses anos todos, mas sem, de forma alguma, questionar ou apontar ou julgar ninguém, ainda que seja o papel da medicina. A síndrome do amor não tem
né, o objetivo de julgar absolutamente nada. Nós temos um repertório de histórias muito grande e a gente quer compartilhar isso. Só isso. Eu gostaria, inclusive, que depois vocês passassem para nós os dados desse dia 22, que vocês vão a Brasília, para o meu chefe de gabinete, para que nós façamos um contato com a presidência do Senado, pedindo total apoio, total cobertura, para que haja, inclusive, a repercussão a nível nacional, para que nós possamos tirar um fruto bem alto desse dia. Obrigada, gente. Pode passar os dados e amanhã mesmo nós fazemos, amanhã não, segunda-feira, né? Segunda-feira, nós fazemos um e-mail já e faz um ofício também, mas passa um e-mail para o presidente pedindo total apoio e total anúncio, porque nós precisamos num momento desse aproveitar, né? Claro. Agora nós vamos ouvir a doutora Heloísa Aguilera, advogada da causa, né? Sim. Bom, boa noite. Tá ligado o microfone? Não tô conseguindo ouvir, tá? Não? Estão ouvindo agora? Eu sou advogada em Campinas, né? Tive conhecimento do Edward através da Isabela. A Isabela é minha cliente desde recém-nascida, né? O Renato e a Luciana eram os meus vizinhos. Então, desde que a Isabela nasceu e ela foi diagnosticada com o Edwards, ela teve um problema para sair do hospital, né? Que o convênio não queria fornecer todo o tratamento que ela deveria receber em casa, então nós precisamos entrar com uma medida. Então, eu vou passar para vocês, assim, 2 pontos principais que pediram para eu falar, principalmente do direito à vida, né? E aí eu vou tentar não usar muitos termos jurídicos, tá? Mas a gente está na casa da lei, então alguma coisa sobre lei eu vou precisar falar. A gente está aqui para aprovar uma lei, né? Para a conscientização do dia de Edwards. Então, muito me impressionou, eu estava estudando novamente a questão do aborto em si, que eu vou abordar, mas dessa orientação médica para o aborto, porque pelo Código Penal a orientação é quando há risco para a mãe e não para o bebê. Só se a mãe tiver um risco é que o médico pode aconselhar, né? Nas grandes pois cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem relatos de que o médico diz, olha, o teu filho tem uma doença incompatível com a vida e você corre risco de vida. Porque é só se a mãe tiver um risco de vida, Só que é o que está na lei penal. Só que quando chega na justiça, não tem como provar que ela tem risco de vida. E aí o aborto não é aprovado, não é autorizado. Então eu vou tentar ser sucinta, né, com esses 2 pontos. Eu trouxe por escrito, tá, o que eu tenho para falar. Então, eu acho que 3 questões principais no direito que o Dr. Jorge Schneider deve estar aí e deve tratar desses assuntos, que quando que uma criança tem direito? Ela tem direito quando ela está na barriga, no útero? Ela tem algum direito? Ela é portadora de direito quando ela ainda não nasceu? Né? É uma questão importante. Porque uma criança que foi diagnosticada com a síndrome no útero, ela tem direito a nascer ou não? Um vereador me fez essa pergunta e eu respondi com uma outra pergunta que ele fez e falei, não falo mais nada. Pode falar. Então, para a legislação brasileira, a partir de que momento que uma criança é detentora de direitos? A partir do momento que ela tem o direito à vida e os demais direitos, né? E são essas as principais perguntas. Então, o direito, ele trata uma criança que ainda não nasceu, nós chamamos de nascituro, né? Que é a criança que ainda não nasceu, ela não veio à vida ainda. Então, nós temos várias correntes no direito, né? A depender do advogado, de que lado ele está, mas tem várias correntes sobre quando a criança tem esses direitos, a partir de que momento. Então, tem a corrente natalista, que é a partir do momento do nascimento. Então, essas pessoas entendem que enquanto não nascer, não tem direito. Né? É direito da mãe só, o direito da criança não conta. Tem essa corrente no direito. Tem a corrente concepcionista, que é a partir da concepção, né? E aí o operador de direito ele aplica de acordo com o entendimento dele, né? Só que, para mim, a meu ver, tá? E não sei se o Dr. Jorge concorda comigo, acho que sim. O direito ele vai muito mais pela teoria concepcionista, que é de quando, né, a criança é concebida, do que quando ela nasce, né? E eu vou trazer para vocês por quê, né? Na Constituição Federal, no artigo 5º, que é aí a nossa
que traz os nossos direitos básicos como cidadãos, né? Ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, né? Então tá aí o principal, que a vida ela é inviolável. Ele não fala se a pessoa que ela tem direito só depois que ela nasce ou antes dela nasce. A lei não fala nada sobre isso, né? Então a pessoa não pode interpretar que enquanto ela não nasceu ela não tem direito, né? O Código Civil, ele traz... Eu trouxe só 3 artigos que falam, mas para vocês seguirem a minha linha de raciocínio, que no artigo 2º ele fala assim, do Código Civil, tá? A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então ele já está falando no artigo 2 que desde a concepção a criança tem direitos, né? E aí no artigo 542 ele fala sobre a possibilidade de doação para um nascituro. Então uma criança que não nasceu, ela pode receber uma doação. Então ela já é detentora de direito, né? O artigo 1779, ele fala que pode-se dar um curador ao nascituro se o pai falecer e a mulher estando grávida e não tendo poder familiar. O que isso significa? Vamos supor que pai e mãe sofreram um acidente, a mãe grávida está no hospital internada e o pai faleceu, né, da criança. Então, uma pessoa vai ter que cuidar daquela criança, porque a mãe está em coma, por exemplo, ela não tem noção ou consciência do que fazer com aquela criança que está na barriga. É nomeado um curador para essa criança, ela é detentora de direito. Então, na minha concepção, fica muito claro que, desde a concepção, a criança tem direito à vida, independente se ela tem algum problema de saúde ou não, tá? O STJ, para mim, ele também entende nessa teoria, né? E eu vou explicar para vocês por que eu entendo isso. Eu achei 3 decisões do STJ que fala sobre o direito do nascituro. Então, o ministro Luiz Felipe Salomão, em um recurso especial 1415-722, ele esclareceu que o nosso ordenamento jurídico, como um todo, e não apenas o Código Civil, ele aplica-se mais à teoria concepcionista para a construção da situação jurídica do nascituro. Nesse recurso, foi reconhecido o direito de uma mulher receber o seguro DPVAT após sofrer aborto em decorrência do acidente de carro, né? Então, a mãe recebeu uma indenização em razão do aborto que sofreu, né? Então, teve uma outra decisão do ministro Marcos Buzzi no recurso especial 1170-239, que reconheceu a possibilidade do nascituro vir sofrer danos morais decorrentes da violação da dignidade da pessoa humana, desde que esse, de alguma forma, comprometam seu desenvolvimento digno e saudável no meio intrauterino e o consequente nascimento com vida, ou repercutam na vida após o nascimento. Veja, um dano moral a uma criança que ainda não nasceu. É possível. E a 3ª turma do STJ também manteve uma fixação de indenização por dano moral, tanto para os filhos nascidos quanto para um nascituro de um empregado que faleceu em virtude de um acidente de trabalho, né? A relatora Nancy Andrighi ponderou que, se fosse possível mensurar o sofrimento decorrente da ausência de um pai, ela se arriscaria a dizer que a dor do nascituro, da criança que ainda não nasceu, poderia ser considerada ainda maior do que aquela suportada por seus irmãos, já vivos, quando o falecimento do pai. Afinal, maior do que a agonia de perder um pai é a angústia de jamais ter podido conhecê-lo, de nunca ter recebido dele um gesto de carinho, enfim, de ter sido privado de qualquer lembrança ou contato, por mais remoto que seja, com aquele que lhe proporcionou a vida. Então, vê que toda a legislação e as decisões entendem que o nascituro, a criança que ainda não nasceu, quem dirá que nasceu, tem direito à vida, né? Eu estou falando muito antes. Quem nasceu tem muito mais. Eu costumo pensar que a nossa legislação ela é laica, né? Como todos sabem, o Estado é laico. Só que as pessoas esquecem que as pessoas não são laicas. As pessoas têm um pensamento, e quem faz a lei não é laico também, né? Então, tudo isso gera essas discussões que a gente tem de aborto ou não, quando que abortar, por que abortar, né? E aí muito me impressionou, como eu disse, essa possibilidade, porque o Código Penal traz a possibilidade, 2 possibilidades, e não de... Tem uma discussão de aborto legal, não existe aborto legal. O aborto ele é ilegal e ponto, ele está no Código Penal, ele não está no Código Civil, né?
Então, só que quando acontece um estupro, aí existe a possibilidade de não se punir a mãe que decide abortar, né? Então, não se pune essa mãe, mas não deixa de ser crime, né? E a segunda possibilidade, quando dá risco para a mãe, né? Quando dá risco para a mãe, não se pune nem médico, nem mãe, para preservar a vida da mãe, né? Então, vê que o nascituro ele é detentor, sim, de direitos, né? E que uma criança que for diagnosticada com síndrome, a meu ver, mesmo do ventre materno, ela tem, sim, direito à vida. Não há o que falar nesse sentido. E aí, eu vou agora passar a minha experiência no caso da Isabela, né? Se o Poder Judiciário está pronto para receber esses casos de Edwards. E aí eu vou falar com a doutora especificamente. Por quê? No caso da Isabela, eu não tive problemas com o Poder Judiciário. Pelo contrário, eu tive até um carinho imenso do juiz. Quando eu fui conversar com ele, eu passei isso para a Luciana. Porque quando a gente entrou com a ação, ele ficou uma semana com o juiz e ele não concedia a liminar e ela precisava sair do hospital, porque cada dia lá corria um pouco mais risco de pegar infecção, né? Então, a gente precisava tirar ela de lá. E eu fui conversar com o juiz, né, lá da Vila Mimosa. E aí eu cheguei lá, conversei com ele, falei, olha, eu sou advogada da Isabela, né, eu expliquei o caso para ele. Ele tirou a carteira do bolso, me mostrou, tinha um papelzinho na carteira dele com o número do processo da Isabela. E ele falou assim, olha, esse processo está comigo, eu estou analisando com muito carinho, porque eu quero dar uma decisão que não seja reformada no Tribunal de Justiça, porque com certeza o plano vai recorrer, né? Então, você vê que... Só que a gente só teve... O juiz e o advogado, eles fazem uma ação com base na prescrição médica, porque a gente não tem como falar... Eu não tenho conhecimento de causa médica para pedir para um juiz dar uma decisão, né? A gente tem que ter uma base, né? A gente tem que ter uma prescrição muito bem feita do que a criança tem, qual é o diagnóstico dela e do que ela precisa, né? No caso da Isabela veio muito pormenor, assim, item por item, o que ela precisava, era várias coisas. Para quê? Não só para nascer, mas para desenvolver bem, né? Para crescer com saúde. Então, o advogado precisa disso, precisa de uma descrição médica muito bem feita para levar para o juiz, para que o juiz dê uma decisão e tenha uma base. Então, o poder, na minha experiência, né, que eu tive, o Poder Judiciário está sim preparado para defender a vida, eu não tive problema. No caso da Isabela, eu não sei se algum advogado teve algum problema, mas eu não tive. Vi que o Poder Judiciário está assim preparado para defender o direito à vida de uma criança que precisa. Porque para o médico, para o juiz, em momento algum, surgiu esse questionamento de quanto tempo que ela ia ter vida, ou se ia ou não ia, não interessa. Ele está lá com a prescrição médica, que a criança está internada e precisa sair, ponto final. Entendeu? Então, eu vejo que, na minha experiência, teve, sim, esse aparato do Poder Judiciário. Só que isso precisa chegar para o advogado. Se não chegar para o advogado nem para o juiz, a gente não consegue exercitar o direito, né? Se a mãe não souber que o direito dela está sendo lesado, que o médico está induzindo ela, porque ela fica muitas vezes desamparada, né? Se o médico chega para ela e fala que não é compatível com a vida, como que ela vai pensar naquele momento de dor em procurar um advogado? Ela não vai pensar. Por isso que é importante a associação. E o dia, porque para procurar alguém que já passou por aquela situação, que conhece a doença, né, que sabe da síndrome, para procurar um advogado, para saber o que fazer, né, naquele momento. Eu acho que todos os profissionais envolvidos, né, estava falando aqui para a doutora Lígia, que maravilha seria se juntasse, né, os advogados, os médicos. A gente está falando com um universo de pessoas que está em total desespero. Entendeu? Então, você tem que ter todo um tempo, você tem que dedicar um tempo, né, para contar. Tipo, às vezes a família quer que o médico opere e o médico sabe que se ele fizer isso, ela morre, a criança morre, mas a família não acredita porque ele falou que era incompatível com a vida. Entendeu? Então, assim, é um problema de comunicação muito sério. Muito sério. Esse é o maior problema. Bom, parte jurídica que eu tinha para passar, basicamente isso. Tá bom? Eu disse a vocês que no campo da política é muito cético, né? E outro dia tem um vereador aqui, ele é médico. E nós estávamos no nosso convívio, no café, no intervalo de uma sessão, e
me provocaram, perguntaram assim, quando se inicia a vida? Nem os advogados sabem, né? Não existe a unanimidade, né? Não. E eu disse, eu vou fazer uma pergunta a você então, já que você me fez uma pergunta, eu vou te responder com uma outra pergunta então. Se uma mãe, ela mantém a relação com uma pessoa que não é fora do casamento, e ela engravida naquela noite, aquela pessoa que engravidou aquela mãe, ela sai com o carro dela e morre, ela é muito rica. O que vai acontecer depois de 9 meses? Quais são os direitos daquela criança? Ele falou assim, tem direito a tudo. Ué, eu falei, mas então você já respondeu a minha pergunta. Se ele tem direito civil, também tem direito à vida. Então não tem mais o que conversar com vocês. Os outros vereadores que são contra, eles me chamam de fundamentalista. Eles falam que aquele que defende a vida é fundamentalista, né? E esses que não aderem ao fundamentalismo da vida, né? Fizeram um ar de paisagem e foram tomar café para o outro lado. Então, vocês vejam, o ceticismo, ele acontece em todos os campos. Os advogados não têm unanimidade, mas tem coisas que são lógicas. O direito à vida começa assim, na fecundação, ali mesmo. Ali mesmo, começou. O direito civil começa ali, e por que não o direito da vida, então? Então, são coisas que a gente tem que colocar na balança mesmo. Agora, eu vou pedir, nós estamos com a mesa pequena, agora eu vou pedir para você virar espectadora, e para você virar espectadora, me ajude que eu vou chamar aqui agora a Rita de Fátima, a vice-presidente da Associação Síndrome do Amor, e o Renato Contre, o pai da Isabela. Vamos ouvir a Rita. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar nessa casa novamente. Eu e o Renato já tivemos o prazer de vir aqui a esta casa com esse mesmo ponto, né, sobre o dia de conscientização sobre a síndrome de Edwards. Naquele primeiro encontro, eu vim representando a Associação Síndrome do Amor. Hoje, como a nossa presidente está, eu vou ser mãe. Eu como mãe da Maria Letícia, eu descobri a síndrome dela quando eu estava grávida de 28 semanas, suspeitaram no ultrassom. De 5 meses, já falaram que ela tinha um rim só. Falei, um rim só, tudo bem. Muita gente sobrevive com um rim só. E depois, no de 28 semanas, aí foi feito, eu fazia o pré-natal no CAISME, por conta da minha idade e por conta que eu já havia tido 2 abortos antes da Maria. Então, eu estava fazendo o pré-natal lá e eles suspeitaram da síndrome. Aí, é aquela coisa, né? Os médicos... Cadê a doutora Lídia? Existem formas e formas, né, de se falar. Eu grávida de 28 semanas, pensa, né? O tamanho da barriga, o médico chega, vem a residente, examina, eu vou chamar meu professor, examina. Eu, doutor, o que o senhor está procurando? Quem procura, acha. Brincando, né? Ele, mas a minha obrigação é procurar e achar mesmo. Eu, ok. Aí desligou todos os aparelhos, chegou para mim e falou, olha, nós estamos suspeitando de uma síndrome que ela é incompatível com a vida e a sua filha vai morrer a qualquer momento na sua barriga. Ela só está viva porque está dentro da sua barriga. Quando ela sair daí, ela vai morrer. Porque não sobrevive com a síndrome de Edwards. Eu comecei já a chorar, nunca tinha ouvido falar. Ninguém aqui acho que tinha ouvido falar de síndrome de Edwards, né? Nunca foi falado, nunca teve nenhuma visibilidade, ninguém fala. Síndrome, como a Marília falou, é Down. Minha filha tem uma síndrome, é Down. Eu tenho um primo que tem uma síndrome, é Down.
Não existe, ninguém conhece as outras síndromes. E a síndrome de Edwards é a segunda síndrome que mais acomete os bebês depois da síndrome de Down. Então, é muito deveria ser muito conhecida, porque é a segunda depois da de Down. Não é uma coisa distante. Tem outras milhões de síndromes. Quando a gente entra nesse mundo, né, das síndromes, tem milhares de síndromes raras. Milhares de síndromes raras. Coisas que muita gente vai morrer e não vai saber, não vai conhecer. Como tem a síndrome de Edwards, que existem muitos médicos que vão se formar e vão se aposentar e não vão conhecer um paciente com Edwards. É raro? É. Pode ser, nem tanto. Por quê? Porque muitos morrem, né, falecem e viram estrelinhas, como a gente gosta de falar na associação, intrauterinos. Então, intrauterinos, não se faz nenhum diagnóstico, é difícil de conhecer, só em lugares realmente específicos que nos ultrassons consegue-se ver. Tem muitas famílias que têm convênios top, faz ultrassom com o cara top, e não foi visto nada na gestação. Uma boa maioria tem essa dificuldade. E aí aquele susto, né? Pega a gente tem uma historinha que fala assim, pega um avião para passear na Itália, tá todo empolgado, comprou tudo, né, Marília? E vou no avião, vou para a Itália. Desceu do avião, tá na Grécia. E agora? Você vai perder o dinheiro? Está na Grécia. Você vai ter que se adaptar e ficar na Grécia. É o nosso caso. Ninguém está preparado para receber uma criança especial. A gente engravida, aquele positivo maravilhoso, toda a família se alegra. Depois chega lá, sua filha tem uma síndrome rara, ela vai nascer, você não vai levar ela para casa porque ela vai morrer. Nenhum milagre salva. E aí, o que você faz? Ok. E o que eu tenho que fazer? A gente chora, a gente se acaba, a gente se sente sozinho, uma coisa que a gente nunca ouviu falar. Aí a gente vai para as redes sociais, que hoje nós temos as redes sociais, e o que a gente encontra na rede social, as piores coisas. Porque rede social é muito bom, mas também tem o seu lado negativo. Sorte de quem encontra uma Marília, que foi o meu caso. Ainda no Orkut, gente. Ó, não vamos falar muito da idade, não, mas era ainda no Orkut. Mas só tem 10 anos, Marília. É a tecnologia que andou muito, não é a idade nossa, entendeu? Aí a gente descobre, aí a gente acha a Marília, aí a gente desesperado, meu Deus, minha filha, ela chega assim pra gente, calma. Mulher, que calma! Calma o quê? Mas agora eu também faço isso, né, com vocês, né? Mas é a única coisa, a gente não tem. As nossas crianças trazem para nós muitas lições. E uma das primeiras é que nós, cada um de nós não temos o controle de nada. A situação está ali. Você tem uma única opção. Enfrentar. Ah, é para mim? Então tá, então bora lá. Eu tenho o controle da vida e da morte? Alguém aqui tem? Não. Então vamos enfrentar. Vamos em frente. O médico falou isso para mim, eu peguei, fui, encontrei Marília, aí comecei a pesquisar, tal, aí quando foi na consulta já estava, né, diplomada, né? Olha, é assim, 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 minha filha não tem cardiopatia, minha filha tem sim, e eu acredito em milagres. O médico olhou para mim e falou, continue com a sua fé, porque eu também acredito em milagres. E foi assim a gestação toda. Maria Letícia nasceu de 40 semanas, nós tivemos que induzir o parto, porque eu não quis esperar mais uma semana, de parto natural, eu com 43 anos, sendo que com 31 anos eu tinha tido um filho de cesárea, e quando se tem, né, um filho de cesárea, não se tem outro natural. E foi natural, que nem anestesia não deu tempo, viu? Aí a bichinha é poderosa.
Não precisou de oxigênio, não precisou de nada, e com 4 dias de vida eu levei minha filha para casa. Com uma sonda nasogástrica, falou, mas ela vai levá-la para casa, mas não faz enxoval, não. Nem faça enxoval. Não adianta, é perda de tempo. Não monta quarto. Entendeu? Então, essa lei, a importância dessa lei para nós é a visibilidade. Nós temos, vocês viram aqui, a gente trouxe para vocês quantas crianças passaram aqui. São as nossas crianças que nós acompanhamos. Você viu alguma dessas crianças com cara de tristeza? Você viu alguma dessas famílias com cara de tristeza, com cara de dor? Essas crianças são só luz. Elas têm um objetivo: mudar esse mundo. Mudar esse mundo tão amargo. Mudar esse mundo tão difícil. Existe sim compatibilidade com a vida. Minha filha já teve uma vez que ela teve 5 paradas cardiorrespiratórias. O médico chegou e falou, olha, Rita, a gente lá na Unicamp. Doutor Ricardo, né, Lígia? Você sabe da síndrome dela, você sabe que se um dia acontecer, chegou a hora, a gente não tem mais nada para fazer por ela. Eu comecei a chorar, falei, bom, vocês façam o que vocês puderem, o resto Deus encaminha. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A gente não tem. São situações que a gente não tem o que fazer. É entregar para Deus. Entreguei. Tá aqui. 10 anos. Né? Fica olhando para a mamãe aí, né? As nossas crianças não são dignas de pena. As nossas crianças são lutadoras. Isso, minha filha, isso mesmo. E ela concorda, viu? Assinou embaixo. Eu falo que a Maria Letícia é só esqueceram de colocar a tecla SAP nela. Porque ela fala, a gente não entende. Mas ela fala, eu falo, juro que eu entendi. Ela jura que eu entendi, eu faço de tudo para ela sentir que ela se fez entender. E assim a gente vai levando a vida. Né, Maria? Rita, uma vez uma pessoa chegou assim para mim e falou assim, Rita, como você pode sorrir tanto tendo uma criança assim? Se fosse eu chorava todos os dias. Falei, por isso que Deus não deu para você, filha. Para mim, ela é presente. Para mim, como diz a Marília, ela é o presente às vezes que veio meio amassadinho, não era aquele retinho, lisinho que a gente sonhava, né? Aquele carro zero com aquele lação assim, né? Veio um carrinho usadinho, uma coisa assim. Não é o que a gente esperava, mas é o que a gente tem. Né, Maria? E a gente ama de paixão. Porque as nossas crianças ensinam a gente a viver o hoje, a amar o hoje. A Maria Letícia, hoje, ela não vai à escola. Já passando para a parte de... que o Renato vai falar mais da parte da criança menorzinha, do pai, da visão do pai. A Maria Letícia, eu não mando ela para a escola. Mas como? Existe a inclusão. Será? Inclusão, para mim, não é uma matrícula. Inclusão, para mim, é ensinar, é abraçar, é fazer, desenvolver. Isso, para mim, não é inclusão, simplesmente ter uma matrícula para colocar minha filha num canto com uma cuidadora que ela vai ficar lá parada sem fazer nada. Isso, para mim, não é inclusão. Eu fico com ela em casa e ela é esperta assim. A minha filha já foi maltratada dentro de uma PAI. Que dirá numa escola? Aí, não, mas tem escolas boas, Rita, tem. Aqui mesmo em Paulínia tem escolas ótimas. R$5.000 a mensalidade. Até eu tinha colocado aqui, eu estava ali pensando, ali estava ali escutando. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. O que a gente precisa, que a gente até vai conversar lá no Senado também, que já foi conversado com o Randolfo Rodrigues e agora está com a Zenaide, né? E a gente vai colocar isso lá também, que eles já falaram conosco. Precisamos de políticas públicas. Para quê? Por exemplo, hoje, estava gravando tudo que eu estava falando aqui, esse cara é louco.
Hoje, uma mãe, uma família tem uma criança com síndrome. Edwards, Patal, seja qual síndrome for, uma criança especial. Ela vai parar de trabalhar. Porque quem vai cuidar? Se eu for trabalhar fora para ter uma empregada para cuidar, quanto que essa empregada vai me custar? 2.000? Então eu tenho que ganhar 5. Alguém me diz onde está esse emprego que eu vou correndo. Porque não tem. E mesmo se tivesse, eu não ia, não. Não abro mão da minha gorducha. Mas aí o que acontece? A despesa aumenta e a receita cai. E como a gente sobrevive? Como a família sobrevive? Isso nós sabemos, né? Sabe? É muito difícil. Dieta. A alimentação da Maria Letícia, da Isa também. A dieta da Maria, que ela toma hoje, tem um custo de R$3.000 mensais. É direito. Está no Estatuto da Criança, está na resolução do CNAS, está na Constituição, está na resolução do INSS, que tem direito a receber esta dieta. Entrei com processo. Foi negado. Vai para o Ministério Público. Desde março de 2017 o processo está lá. Se eu não tivesse o convênio que a gente paga com muito custo para ela, e o convênio tivesse fornecendo, do que a minha filha ia viver? A gente tem um benefício de um salário mínimo para uma criança que tem todas essas dificuldades. Uma cadeira de roda dessa custa R$5.000 e é trocada a cada 2 anos. Fora isso, tem outras coisas. Tem parapódio, tem colete. A mãe não trabalha, o pai trabalha sozinho na casa. E aí? As despesas aumentaram e as coisas caíram. Isso, lá fora, quando tem as crianças, elas recebem tudo. Elas recebem tudo. E a mãe, que é a cuidadora, também recebe um salário para cuidar daquela criança. E aqui nós não temos isso nas políticas públicas. Então a gente precisa também pensar, porque tem família aí, gente, passando necessidade por conta disso. Fralda é caro. Fralda, eu gasto quase R$500 de fralda, que é geriátrica já. E o benefício dela, quanto que é? Um salário mínimo, R$900. Como que paga? Como que vive? Vive. Um ajuda daqui, outro doa uma coisa ali, um ajuda de cá. Faz rifa, faz bingo. Entendeu? Mas é assim que a gente sobrevive. A vida da gente é uma transformação imensa, mas nós vivemos o hoje. E aprendemos principalmente, isso é uma mensagem que eu quero deixar para vocês. As nossas crianças, elas ensinam a gente a viver o hoje, a amar hoje, a perdoar hoje. Porque o amanhã, a gente não sabe quem vai estar aqui e quem não está. Uma criança com uma síndrome incompatível com a vida pode viver muito mais do que qualquer outra criança, do que qualquer pessoa. Eu posso ir e ela ficar. Ninguém aqui está livre de estar falando aqui. Foi. Então, é uma das maiores lições que as nossas crianças trazem. Viver o hoje. A gente tem que, sim, pensar sempre no futuro. Mas a gente tem que viver no amor hoje. Amar hoje, perdoar hoje, viver o hoje, ser feliz hoje, sorrir hoje. Porque isso é o que vale a nossa vida. E eu peço que todos vocês nos coloquem nas suas orações para que a gente consiga o mais rápido possível, tanto a lei aqui municipal quanto a nacional, que nós tenhamos essas vitórias
E depois eu vou distribuir para vocês o panfleto, que a gente tem também o movimento T18 Brasil, que é o movimento das famílias. É um movimento independente da associação, um movimento das famílias, onde as famílias se unem para fazer algumas manifestações e fazerem essas colocações nas câmaras das suas cidades, tal, para que a gente tenha a maior visibilidade sobre a síndrome de Edwards. E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, tudo que vocês quiserem saber, eu sou aqui de Campinas, é só entrar lá na associação, eu entro em contato, tem o nosso telefone lá, eu entro em contato, estamos à disposição para ajudar e para esclarecer qualquer dúvida e também para receber a ajuda de vocês, que é muito importante a fé e as orações de vocês. Muito obrigada. Renato, fala um pouquinho para nós, por favor. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao vereador Jorge Schneider por nos proporcionar isso, o Elton, o Claudemir, né, que já não é de hoje que nós conversamos sobre isso, e está acontecendo, né? Agradecer a Marília, a Rita. Quando a primeira vez eu conversei com o Claudemir, eu falei, não, mas as meninas, né? As meninas, vocês gostaram agora, né? Viu? As meninas ganhando pontos, né? Eu falei, as meninas têm que estar junto porque era só uma força, né? Quando nós também descobrimos, a minha esposa está ali com a Isabela tinha 5 meses quando nós descobrimos a síndrome. Houve uma gravidez de risco, havia-se uma suspeita, se suspeitava até de síndrome de Down. E em alguns momentos nunca foi nos falado sobre aborto, mas alguns médicos comentavam e eu simplesmente dizia, não importa como minha filha vier, eu quero a minha filha. E eu já tinha 2, né? A Mariana, o Miguel, e eu dizia, né? E nessas horas a gente engrossa a voz, né? Dizer assim, não importa como minha filha venha, eu quero ela, porque ela é minha, né? Saiu de mim, né, gente? Saiu de mim também, né? Minha filha fala assim, ô pai, como é que a gente nasceu? O pai plantou uma semente na mamãe. Pronto, o resto mais tarde a gente conversa. Nesse momento, cabe te saber isso. O pai plantou uma semente. Então vem de nós como homens também, são nossos, né? A lógica que a mãe gera, nós não temos toda esta dimensão. E com 5 meses, então, veio, e o diagnóstico foi um tanto devastador. E eu digo, não por culpa tanto da médica, ela tinha o que ela tinha na mão era aquilo, né? E ela disse para minha esposa, olha, a sua filha tem uma síndrome rara, ela não vai andar, ela não vai falar, e a expectativa de vida dela é só de 2 anos. Então imagine você, a Luciana me ligou, eu tinha passado a noite com ela, e eu voltei então para o hospital para que nós estivéssemos conversando. Cheguei lá, ela já tinha chorado bastante. Eu falei, você está bem? Está bem. As enfermeiras, tudo lá, foram muito, sempre, afinal de contas, já eram 5 meses entre vindas e vindas no hospital, já éramos conhecidos lá dentro. E as enfermeiras, tentando consolar ela, eu falei, você está bem? Tô. Então tá bom, vou trabalhar então. As enfermeiras, como assim? Eu falei, olha, a realidade é a minha filha está ali dentro. Vocês estão cuidando, não estão? Estamos, vocês vão cuidar dela? Vamos. Então o que eu tenho que agora é trabalhar, porque não tenho o que fazer. A realidade é, eu tenho uma criança especial, a vida continua, né? Esse exemplo de pegar um avião para um lugar e pousar em outro é real. Para nós foi, tivemos que nos adaptar. Eu tive que aprender, hoje eu entendo um pouquinho o que é saturação, falta de oxigênio, eu entendo a contagem de batimento, eu sei olhar no peito da criança e cronometrar. Olha, veja bem, eu não sei nada. Se você começar a falar muito para mim sobre saúde, eu desmaio, entendeu? Mas é sério, eu começo a passar mal, minha pressão cai, mas eu sou pai, então eu precisava assumir isso. Né? E no começo a minha esposa ficou com medo e eu é que tinha que fazer as coisas, eu tinha que aspirar nariz, um monte de coisa. E ela dizia para mim, não saia de casa. Graças a Deus, né, por trabalhar por conta, a gente teve essa facilidade, até o ponto que ela assumiu.
E, e o porquê que isso é tão importante? Porque quando nós descobrimos, eu pensei assim, que só existia minha filha no mundo. Edwards só tinha uma criança nesse mundo, era a Isabela. Já que é incompatível com a vida e todo mundo dura 1 ano, 2 anos, não tinha mais criança, todas morreram. Hoje a gente consegue falar com mais naturalidade, até dar um pouquinho de risada, mas é doloroso. Né? Até, eu acho que ela foi embora aqui, uma moça, a Flaviana foi embora, Luciana? Foi uma moça aqui, Flaviana, que ela teve o neném dela e veio a falecer. Aqui também eu não conhecia. Hoje a gente até consegue rir um pouco, mas é tenso, é doloroso tudo isso. Mas eu pensei, se todo mundo morre, não tem mais ninguém nesse mundo com ele, só a minha filha. Até que uma médica disse para mim, olha, eu vou te passar o nome da Rita, tem uma associação Síndrome do Amor. E ela nem sei se ela falou associação, enfim, o nome da Rita. Ela tem uma menina com Edwards, chama Maria Letícia, e ela tem, acho que era 9 anos na época. Não, é 7 anos, 7 anos. Eu falei, como é que é? Tem 7 anos. Eu falei, peraí, a médica falou que é só 2 anos. Se tem 7, bom, minha filha já ganhou 5 anos. Percebe? Como quando você sabe que alguém mais tem, que viveu mais, isso lhe dá esperança. Porque até então, a gente tem fé, a gente acredita em milagre, a gente acredita no impossível. Deus é o Deus impossível, a gente acredita nisso. Mas a gente também não descarta todo o conhecimento da medicina. E até então, para mim, 2 anos a medicina está falando e realmente, você não acha criança com Edwards assim? Foi então que, conhecendo a Rita, a Luciana, que teve mais contato com a Maria Letícia, e aí começou a vir, daqui a pouco eu estava num grupo de WhatsApp de pai, e a hora que eu comecei a fazer as contas da quantidade de crianças, chegou mais um, e hoje, escutar aqui, quando a Marília traz o dado assim, são 1000 famílias, mais de 1000, de crianças que estão vivas, é isso? Ou nem todas. Mas vamos imaginar isso, lá umas 800 crianças hoje, por aí mais ou menos. Então, assim, já não é algo tão incomum. Pelo menos para mim, quando se diz síndrome de Edwards, já é algo mais comum. E é essa a ideia que nós queremos passar. Ali fora, enquanto eu estava aguardando todo mundo chegar, um rapaz, não sei se ele trabalha aqui na Câmara, ele falou assim para mim, o que é isso de ter 18? Que doença é essa? Eu acho que eu fui um pouco ousado, doutor. Eu falei, isso não é uma doença. Isso é uma alteração genética. É mesmo? Como é que é? Aí eu comecei a explicar para ele. Ele, nossa, que legal. Minha filha, falam que é incompatível com a vida. Mas quanto tempo sobrevive? Não sei, meu querido. A minha tem 2 anos ali e ela tá como eu e você. Desculpa, 4 anos. É que ela é tão pequenininha. Eu falei, minha menina tem 4 anos ali. Aí vão falar, pai, esquece as coisas, tá vendo? Eu falei, minha menina tem 4 anos e ela tá viva. E ela está como eu e você. Eu posso morrer, você pode morrer, falei para ele, e ela ficar aqui. E como uma criança, né, veio a falecer, enfim, eu disse para ele, então qual é a ideia disso? É que a gente possa falar disso. Até como nós estamos falando aqui, alguns assuntos mais pesados, outros a gente consegue rir um pouco, né, se alegrar. Realmente, a doutora Lígia falava, nessa pesquisa, as crianças são felizes? Sim. Eu vou falar de quem mais eu tenho contato, da minha filha e da Maria Letícia. Toda vez que eu vejo a Maria Letícia, ela está sorrindo. Nunca vi a Maria Letícia, já vi brava. Brava, fica, mas logo sorri. A Isabela é a mesma coisa. A nossa família é feliz? Eu tenho mais 2 crianças. Um de 11, uma menina de 11 e um menino de 6. A Isabela é o xodó da casa. Ela é a alegria. Né? Então, assim, eu faço parte de uma comunidade católica. A Isabela se torna a alegria da gente. Porque quando ela consegue ir, nem sempre dá para ir, tem toda a questão de saúde, mas é uma alegria para a gente. Então, uma criança, aí eu queria terminar com isso, que uma criança especial, ela tem um impacto no mundo gigantesco. Quando você joga uma pedra na água, forma aquela onda, às vezes várias ondas. Uma criança especial, toda criança, uma criança, vamos dizer assim, vou dizer normal,
ela já tem um impacto na vida de toda a família, do pai, da mãe, dos avós, dos tios. Uma criança especial tem esse mesmo impacto de transformar a vida das pessoas. E eu costumo dizer que não é eles que precisam da gente ou dependem da gente, somos nós que precisamos deles, porque eles nos ensinam a sermos mais seres humanos, a sermos homens e mulheres melhores. É por isso que eu quero dizer assim, na minha opinião, a gente não pode aceitar, seja uma sugestão de interrupção de vida, não pode, porque essas crianças, elas vêm nos ajudar a sermos melhores, mesmo que fique um pouquinho de tempo com a gente. A gente não esquece, porque eles nos ajudam a sermos melhores, a sermos diferentes. Floresce em nós aquilo que deveria ser uma humanidade, algo caloroso, a caridade entre as pessoas. Porque, apesar de termos alguns preconceitos, e realmente tem, mas a gente nos melhora. E às vezes deixa a gente até estressado. Outro dia eu briguei no mercado por causa da vaga de deficiente. E eu entrei mesmo assim, eu e a Luciana. Brigamos mesmo, sabe? Não chegamos à via de fatos, mas estava quase. E foi uma situação que assim... Porque Renato, toda vez que a gente chega num mercado, num estabelecimento, tem alguém com veículo parado que não é deficiente e está ocupando a vaga. Então, essa discussão precisa ser cada vez mais falada, né? E mais uma vez agradeço ao vereador e toda a equipe dele e todos vocês que vieram aqui, porque nós precisamos falar muito mais. Porque quanto mais nós falarmos sobre isso, e a doutora disse algo maravilhoso, o Edwards tem que ocupar uma cadeira de destaque, né? Assim como o Dow. A gente fala de Dow hoje, não é que legal. Mas tem países, por exemplo, que eu não sei qual país, minha memória não é muito boa, que diz assim, não tem mais síndrome de Down no nosso país. Mas por quê? Porque todos estão sendo abortados. Quando diagnosticado na gravidez, estão sendo abortados. Então isso não é algo humano. E é isso, né, que eu agradeço mais uma vez cada um de vocês. A gente pensa um monte de coisa para falar e no final a gente fala o que dá. Obrigado, viu? Em 1945, uma pessoa julgou-se acima de Deus ou ao lado de Deus, né? E resolveu purificar as raças. Purificar as raças. E começou a dar destino à morte para muitas pessoas. A câmara de gás, matava com tiros, procurando uma raça mais pura. Esse nome dessa pessoa é Adolf Hitler. E hoje nós vemos muitas pessoas imitando Hitler, dizendo esse merece viver, esse não merece viver. Esse merece nascer, esse não merece nascer. Então isso é uma reflexão que tem que ficar para nós, e dizer que vale a pena viver. Vale a pena. Se nós pegarmos a Bíblia, de ponta a ponta, não tem uma promessa de Deus lá. Siga-me e você jamais terá problema. Aqui foi dito, eu recebi a minha filha porque Deus me capacitou antes. Eu recebi o meu filho porque Deus me capacitou antes. Então Deus capacita aquelas famílias bem antes delas pensarem em ser mães ou pais daquela criança. Então é uma obra divina, os nossos filhos são obras divinas, e nós temos que, da melhor maneira possível, nós trabalharmos isso. Tem as pessoas que têm a síndrome de Edwards, outros síndrome de Down, outras têm a síndrome, eu costumo dizer, de vira-lata do brasileiro até, de não respeitar a vida do próximo, como esse aí. É uma síndrome isso. Pegar uma vaga de um deficiente e ter a coragem, a cara de pau de parar e se julgar ainda no direito de dizer, não vou tirar o carro. Eu também, outro dia, estava no shopping e eu vi duas moças. Eu não tinha carro para parar. Eu tenho 65 anos. Minha esposa também tem 65 anos. Nós estamos naquele quadro dos idosos, né? E nós fomos parar e saíram duas moças de um carro, mas último tipo, um carro muito bonito, e
pararam na vaga, eu falei, parei atrás delas, falei assim, tira o carro daí, por favor. Ah, eu não vou tirar. Eu falei, você vai tirar sim o carro daí. Chamei o segurança do shopping Iguatemi. E disse, olha, essas moças estão aqui dentro dessa vaga aqui. Se ela não tirar, eu vou parar meu carro atrás do carro dela, vou trancar e eu vou entrar dentro do shopping. E não vou tirar enquanto elas não quiserem sair. Para elas perceberem como é difícil atrapalhar a vida de alguém. Eu sei que depois de uma meia hora de bate-papo, de discussão, aí elas tiraram o carro. Mas eu perdi meia hora não. Eu ganhei... Ganhou. Eu ganhei a chance delas refletirem naquilo que elas estão fazendo. Porque duas moças que não tinham 20 anos, com um carro belíssimo, achando que elas são ricas, que elas podem ir para onde elas quiserem. Não, vocês vão tirar o carro daí sim, eu vou parar nessa vaga aí. E a história do minutinho? Mas é só um minutinho. Ah, mas isso aí... Eu já fui até ameaçada, que eu estava sem a Maria Letícia. Eu vi um rapaz com a vaga, lá na vaga no mercado, eu falei... Você pode tirar esse carro daí porque essa vaga é para deficiente? Ela, não, mas é só um minutinho. Esse um minutinho, uma pessoa deficiente passa, vai ter que estacionar lá atrás do mercado, andar tudo isso a pé por causa do seu um minutinho. Ah, mas eu não vou tirar. Falei, você vai tirar sim. Ai, não grita comigo. Falei, eu grito sim. Você vai tirar agora ou eu chamo a polícia para você. Porque você pode chamar a polícia. A gente pode chamar a polícia, porque ele está cometendo uma infração. Aí ele falou, tá bom, eu já vou tirar. Eu falei assim, você tem as suas duas pernas. Você não é deficiente. Aliás, você é deficiente social. Porque essas pessoas que não respeitam o espaço do outro são deficientes sociais. Aí ele falou assim, tem gente que não é deficiente, mas logo vai ficar. Ainda me ameaçou. Falei, amém, assim seja. Eu já tenho a minha filha especial. Se Deus permite, se Deus quiser que eu também seja uma. Mas é a falta de empatia, né? Nós, na Associação Síndrome do Amor, esse ano estamos no ano da empatia. Você se colocar no lugar do outro. É isso que falta. Quando a gente se coloca no lugar do outro, em qualquer situação, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, né? Mas tá bom, agora nós temos o Wallace também. Ele vai fazer uma colocação para nós, também ele é fisioterapeuta. Eu acho que também é um ramo da medicina que acompanha as crianças também, né? Enquanto ele vem, eu queria aproveitar para presentear aqui o nosso vereador com esse livro, né, que é o primeiro material em português sobre a síndrome de Edwards, que tem relatos de 40 famílias e 15 especialistas. Esse livro foi escrito por uma jovem jornalista, a Marília Dovigues, que é a minha xará, e a gente está assim, buscando distribuir esse material, né? Suavizando um pouco mais a conversa. A gente falou de muitas coisas duras, né? Mas eu gostei de ver as histórias, os sorrisos do Renato, porque dificilmente as pessoas entendem, né, que ter um filho com a síndrome de Edwards é uma das coisas da nossa vida, mas existem outras coisas, né? E que ter um filho com síndrome de Edwards tem realmente muitas dificuldades, mas também tem muitas alegrias, como em tudo na nossa vida, né? Então, eu ofereço esse livro com o maior carinho e gratidão de toda a equipe da Síndrome do Amor, todas as famílias, e ele está sendo vendido, né? A Marília Dovigues doou todos os direitos aos projetos da Síndrome do Amor, e é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço mais uma vez, orgulhosíssima assim, da Rita, minha mãe, que eu conheço há tanto tempo, o Renato, Luciana, enfim, Débora. E é isso. Agora eu vou deixar o Wallace falar. Pode falar o preço, pode falar o preço. Custa R$25 o livro. E é um livro, não é um livro sobre uma doença, apesar dele ter a parte explicando o que é, todos os exames, mas ele é um livro sobre amor, né? Sobre amor. E principalmente para a gente... Porque o nome dele é Todos os amores são perfeitos. Para que a gente entenda que, apesar de qualquer
qualquer situação, a gente ama os filhos, né? Ainda que eles nos deem trabalho, ainda que eles nos decepcionem, ainda que eles nos frustrem, né? Porque às vezes eles escolhem caminhos diferentes daqueles que a gente gostaria que fosse. Mas a gente ama os filhos, igualzinho a que qualquer pai, qualquer mãe ama o seu filho. É igual. Onde é que nós encontramos esse livro? O livro ele está à venda no site síndromedoamor.com.br através do Mercado Livre. Se vocês entrarem no Mercado Livre também, digitarem lá "Todos os amores são perfeitos", você também chega no link do livro. Aí, perfeito. Mas Tá se bom. alguém quiser alguma coisa, nós temos alguns livros conosco hoje também. Ai, que bom. Eu vou ficar com 4, então. Eu vou dar uma para o nosso presidente, uma para o prefeito, vou mandar para o deputado estadual, que é meu amigo, Rafa Zimbaldi, e vou mandar para um deputado federal muito amigo meu, para ele, inclusive, fazer uma recepção a vocês lá em Brasília. Ai, que lindo. E assim... E vocês que conhecem, principalmente os profissionais da área de saúde, né, e da área jurídica, que quiserem presentear com esse livro, é uma forma muito importante de ajudar a gente, né, a dar visibilidade aos nossos filhos. Por favor, Wallace. É Wallace Alessio. Então, por gentileza, fica à vontade. Boa noite. Desculpa o nervosismo, parece que eu estou na faculdade de novo. Bom, a gente tinha conversado, eu mais o Renato e a Luciana, sobre o que falar aqui. É um pouco complicado, né? Eu tendo a Isabela já há algum tempo, há 3 anos? 3 anos, né? 3 anos que eu atendo a Isabela, também não havia lido nada a respeito de Edwards até a época. E fui começando a aprender, na verdade, com os dois. Porque literatura que a gente pegava, assim como a doutora deve ter visto, era uma síndrome que era realmente incompatível com a vida. Mas olhando de uma forma um pouco mais descontraída, como o Renato fala, é uma criança que nasceu com um aplicativo a mais. Então, na minha área de atuação, fisioterapeuta, que nós sempre trabalhamos para ter um ganho de vida social, um ganho físico, ganho respiratório, cardíaco, né? Melhorar a qualidade de vida em si da criança ou de qualquer outra pessoa que estiver sendo tratada, né? A gente se depara com a mesma dificuldade. Nós não temos protocolo para isso. Mas, Wallace, como você faz para saber o que fazer com a criança, né? Na minha situação, eu não pego situações tão graves quanto a senhora, né? Quanto você, perdão. Não pego tão grave criança prematura de 24 semanas. Bom, enfim, as crianças que eu acabo, essas estrelinhas que eu acabo pegando para tratar, que acabam se tornando filhas adotivas minhas, né? São crianças que a gente precisa priorizar as principais dificuldades dela. No caso, a Isabela, inicialmente, foi uma parte respiratória, né, Renato? Ainda tínhamos a dificuldade de ter alguns médicos com opiniões diferentes, muito distintas entre fazer ou não uma operação, né? Ela tinha uma dificuldade respiratória em que apenas 20% da via aérea nasal, na via aérea superior dela era funcionante. Ela tinha uma dificuldade extrema respiratória e graças ao trabalho que a gente realiza com ela, ela não precisou fazer esse tipo de operação e a capacidade muscular dela supriu toda essa necessidade. Então, assim, por uma falta de protocolo ou uma variedade muito extensa e diversificada de necessidade das crianças, fica difícil realmente traçar um protocolo específico. É isso ou é aquilo? Então, acho que essa luta não é só pela Isabela ou só pela Maria Letícia, e sim como um todo. Logicamente que tem crianças que não nascerão. Criança que nasce sem os dois, má formação dos 2 pulmões, por exemplo, provavelmente não nascerá em vida, certo? Mas a briga nossa é para manter essas crianças que estão aqui com uma melhor condição social, né? Ela ser melhor tratada.
e não ter um descaso do governo como está tendo, conforme ela mencionou, com as dietas, fraldas e etc., que deveria nascer e já ser de direito dela e não ter que entrar com uma ação para ter o seu direito. Então, acho que seria essa a principal função nossa aqui, é garantir que ela tenha esse tipo de direito desde quando nasce. Assim como a parte médica, fisioterapêutica e etc. Ter essa condição e não precisar brigar para tê-la. Demais, era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, viu? A gente tem um vídeo de 3 minutos para finalizar. Nós temos um vídeo agora de 3 minutos. Eu gostaria de pedir para o pessoal da cerimonial. Cadê o vídeo? Peraí que eu vou achar. O computador é assim, né? Quando você mais precisa dele, ele resolve pensar. O planeta neutro era muito parecido com a Terra. Lá viviam pessoas como nós. E toda a sua superfície era coberta por uma flor branca. Sempre ela, por toda parte. Essas plantas tinham uma característica muito especial. Através delas, os habitantes do planeta neutro podiam se manter alimentados, hidratados e também abastecidos de todo tipo de conhecimento. Hora ou outra nasciam flores tricolores no meio daquelas milhões de flores brancas e rapidamente eram arrancadas para que não influenciassem na eficiência de algo que já proporcionava tudo. Afinal, o que se precisava mais do que comer, beber e saber? Um dia, uma criança, sem nenhum medo ou julgamento, encontrou uma flor colorida e a levou para a mãe. A mulher, assustada, colocou o presente num vidro, tampou e mandou para estudos. Após análises, concluíram que a planta não tinha mesmo nenhum dos dotes mágicos da flor branca. Não servia para nada e, portanto, deveria ser exterminada sempre. Assim que a flor voltou, tudo em volta ficou perfumado. Quem estava próximo veio atraído por aquela essência. Com ela chegaram brilhos nos olhos, milhares de novos tons de cores, sensações. Sim, faltava algo além de ter a necessidade de se alimentar, de beber e de saber atendidas. Era preciso sentir. Sim, falta algo além de ter a necessidade de se alimentar, beber e saber atendidas. É preciso sentir. O novo pode ser assustador, pode até doer, mas nele estará sempre uma mensagem, uma possibilidade, um caminho. Todas as vidas têm uma função. Dia 6 de maio, dia da conscientização sobre a síndrome de Edwards, porque todos os amores são perfeitos.
A palavra amor já é uma palavra perfeita, né? A palavra amor, para mim, já é uma palavra que traz alegria. É uma palavra que não traz angústia, não traz nada, traz alegria só. Porque amor não é simplesmente o amor físico, o amor carnal. É o amor que vem de dentro, aquele que vem para os filhos, que vai para os pais. Eu perdi meus pais já, não os tenho, mas eu tenho um amor muito grande por eles. O meu celular, até a tela dele é a imagem da minha mãe, que já faz 16 anos que ela faleceu. Eu não tinha nem celular na época, mas eu tinha a foto, eu já pus e eu carrego comigo. Daqui a alguns anos eu vou estar com a idade que ela estava quando faleceu, né? Mas ela está no meu coração. Eu acho que a única coisa que é eterna e definitiva é o amor. Verdade. Né? É o amor. Então nós cumprimos hoje, com a graça de Deus, graças a todos vocês. Eu quero agradecer em especial ao Wallace, que fez para nós a colocação, a Marília, que não é a senhora, mas sim você, a Lígia, a Carmen Vilas Boas também, que esteve conosco, ela já foi, a Heloísa Aguilera, a Rita deu um testemunho de vida aqui, muito bonito, viu, Rita? O Renato é uma pessoa fantástica, é um irmão, a gente vê ele nas missas cantando, louvando a Deus, parece que ele não tem problema, né? Ele não tem, mas a hora do louvor, a gente tem que louvar a todo momento, né? Ao André também, coordenador da intersetorialidade da Secretaria de Saúde, que já foi também. E a Denise e a todos vocês, porque vocês vão ficar na história, porque nós terminamos uma audiência pública necessária pela lei para que nós possamos ter esse dia municipal. Então vocês colaboraram com a legalidade para que nós tenhamos esse dia. Então agradeço a Deus e peço saúde para todos vocês, muita paz e saúde e paz para as duas gatinhas aí presentes aí. Oh, eu queria chamar todo mundo para tirar uma foto, assim, todo mundo junto. Vamos tirar sim. E eu declaro encerrada e agradeço a todos, a assessoria, inclusive, por todos aqueles que colaboraram para que acontecesse, aqueles que vieram, aqueles que divulgaram, e nós também dizer que nós tivemos a Semana em Defesa da Vida, que foi muito produtiva, muito boa, e nós pudemos trabalhar, e agora nós vamos encerrando hoje, porque nós, fechando com chave de ouro, porque a Lei de Defesa e Proteção da Vida é de nossa autoria, a Lei do Nascituro também é de nossa autoria no município, e agora também essa. Tudo aquilo que colabora para a vida, nós temos que buscar a Deus acima de tudo, em tudo, e através de leis também. Aqueles que são céticos, me desculpem, mas eu confio em Deus, eu creio em Deus. Obrigado. TV Câmara, Campinas.